Boa noite a todos. Estamos agora iniciando esse nossa live aqui, que fazemos todas as quintas-feiras, às 20h15 da noite, né? Vamos falar sobre essa questão importante da inteligência emocional, né? E a energia Kundalini nos relacionamentos. Ontem nós no Instagram falamos bastante aí sobre essa questão, mas hoje, como nós estamos na série de relacionamentos, obviamente nós vamos então fazer a união desses dois temas, né? Porque o relacionamento, inclusive relacionamento pessoal, relacionamento afetivo, né? De casais, de pessoas que convivem numa mesma situação amorosa, enfim, em qualquer relacionamento. A gente sabe que a inteligência emocional hoje é muito mais bem avaliada que nos tempos antigos, né? Que era muito mais preocupado, todos estavam muito mais sintonizados nas energias ligadas ao QI, né? Coeficiente intelectual. Se as pessoas eram inteligentes, mais inteligentes, e dava-se um valor extraordinário ao quociente intelectual, quer dizer, a pessoa sabia mais, então era mais inteligente, isso, aquilo. Aí, com o tempo, com o aperfeiçoamento da psicologia, né, de bases filosóficas mais elaboradas, hoje se chega à conclusão, né, e com o avanço também até da própria neurolinguística, que isso influenciou esse aspecto, a gente percebe que a inteligência emocional é a que conta. A pessoa pode até ter um raciocínio um pouquinho mais lento, pode ter não aquela capacidade muito grande dos gênios, né, que sabem fazer muitas coisas, né, e sabem fazer fórmulas, enfim. E, no entanto, quando a gente vai estudar a história desses gênios, a gente vê que raramente encontramos um gênio desse com um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional. Muitos até tiveram problemas sérios, né? Suas vidas se complicaram porque eles se projetaram numa ciência, né? E de repente não conseguiram viver uma também nas artes, né? Artistas maravilhosos e que muitas vezes se perderam até na bebida, se perderam na irritabilidade ou até na própria arrogância, porque a humildade é um fator de inteligência. Você, num relacionamento, quando quer mostrar mais que o outro, eu não digo colaborar com o outro trazendo algum conhecimento, mas é você querer mostrar ao outro que é melhor, que é o pior, ou seja, aquela competição. Isso existe também em sociedades, nos relacionamentos sociais, um por ego, por vontade de se mostrar mais, começa a dizer que sabe mais que o outro, então eu sou mais inteligente, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Quando acontece isso, pode estar certo que a inteligência emocional está faltando, e um fator importante para a inteligência emocional, como eu botei aí no título, é a energia Kundalini. A energia Kundalini, nós temos o Kundalini intelectual e o Kundalini sexual. Inclusive até as questões sexuais, elas são muito afetadas por um esquema Kundalini deficiente. E isso nós temos conversado muito. Os casais às vezes se desentendem e o que eles precisavam era apenas fazer um tratamento de Kundalini. E como é que faz isso? Nós, na Ordem da Coroa, temos sessões específicas para a gente curar esse aspecto kundalínico, né? Por exemplo, as pessoas e a Ordem da Coroa fazer uma
participarem, aí à distância, é um tratamento à distância, da sessão especial de psicoterapia. Então, essa sessão é exatamente para o equilíbrio kundalínico. Os chakras são harmonizados e a pessoa vai recuperando a conexão dos chakras comuns com os 7 chakras secretos da cabeça através da energia kundalini que vai fazendo essa conexão. Então, nós temos uma outra sessão, que é a sessão de Mahachohan Khalel, que é através do canto de 4 mantras, que fazem muito sentido, inclusive, também vibrada essa questão da energia Kundalini no seu pleno funcionamento. Então, veja que as coisas não estão totalmente desligadas, né? É necessário que a gente tenha essa possibilidade. Uma coisa bem simples que eu falo, às vezes as pessoas estão em depressão e o fator não é um fator psicológico. Pode ser que o fator psicológico tenha detonado o processo, mas na verdade muitas vezes é uma deficiência de neurotransmissores que provocam na pessoa o sentimento de depressão. Essa depressão ela pode até não ser motivada por nada. Quantas vezes a gente encontra pessoas que ficam para baixo, têm até sensações muito difíceis, muito esquisitas, até pensando em suicídio, coisa desse tipo. E, no entanto, é apenas uma questão de neurotransmissores, porque quando as pessoas estão com seus neurotransmissores produzindo, sendo deficientes nas suas conexões, não tem a serotonina, né? Também outros impulsionadores, outros neurotransmissores, então ela cai em depressão. Também causa depressão e até esquecimento, e o esquecimento por si só já gera um sentido depressivo, quando as pessoas tomam muitos remédios para baixar colesterol. Isso aí já estão sendo falados e trabalhos sobre essa característica. Eles atuam na baixa do colesterol e o cérebro precisa de colesterol. Então, quando baixa demais, os neurotransmissores não funcionam. E o principal deles, a serotonina, né? E tem mais 4 aí, tem o GABA também, eles são transmissores que fazem os neurônios transmitir os impulsos. E isso só já é uma grande coisa. Uma receita muito simples para esses casos específicos, né? Deixa eu ver aqui se eu... Aqui, vou convidar aqui a Anrita de Amaite, que já chegou. Então, eu espero que ela consiga entrar. Eu já mandei o convite, agora vamos ver se... Deixa eu ver. Pronto. Eu acho que agora vai dar. Eu ainda não... Parece que não está entrando ainda. Eu já adicionei, eu fiz tudo que tinha que fazer aqui e não estou conseguindo colocar aqui a Anrita para... Só um minutinho que eu estou buscando... Eu estou buscando acertar aqui, mas não estamos conseguindo. Vamos ver se agora consigo. Engraçado, está havendo alguma dificuldade aqui para que seja colocada... Aqui já está.
Tá havendo algum problema. Eu tô tentando aqui, infelizmente dei todos os comandos, mas não está conseguindo entrar, não sei o que está acontecendo. Mas dando sequência a essa nossa, deixa eu ver, agora me parece que ela vai poder, eu acho que agora vai poder aparecer. É, só um minutinho, me perdoe aí essa coisa. Não estou conseguindo mesmo. Já dei todos os comandos necessários. É. Bom, gente, então voltando ao assunto dessa questão da energia Kundalini, é necessário que a pessoa esteja com o seu esquema funcionando. Como é que funciona a energia Kundalini? Ela vem, na sua maior parte, do Sol, né? Vem do Sol, penetra pelo plexo solar, que é essa parte aqui, e ela passa pelo baço, e quando ela passa pelo baço, ela se personaliza, quer dizer, aquela energia abundante do lado de fora, ela se personaliza na sua energia Kundalini específica. E essa energia Kundalini específica, ela vai então seguir um caminho que a gente chama de esquema Kundalini. Ela vem nas polaridades positiva e negativa, não é certo e errado, não é bom e mal, é polaridade. Como um fio tem o negativo e o positivo, essa energia, como tudo no universo, funciona com polaridade. E então ela vem com essas polaridades, desce para o chakra básico e sobe contornando a coluna vertebral. Elas se encontram no plexo Z, abaixo, né? E no plexo Y, né? Na altura do esplênico, do chakra esplênico. Então, essa energia sobe por dois canais, o positivo, o Pingala, o negativo, o Ida, e se encontram nesses plexos, né? O Z e o Y. E depois, quando chega, ela vai subindo e conectando os chakras comuns do básico ao coronário. E quando ela passa pelo plexo X na cabeça, que é o pescoço, né? Ela entra para dentro da cabeça e conecta, né? Faz essa mesma conexão com os 7 chakras secretos da cabeça. Ou seja, os 7, que é esses mais conhecidos, e o chakra da cabeça. Então ela extravasa a parte positiva pelo coronário, aqui no alto da cabeça, e a parte negativa pela narina esquerda. Então, essa é o esquema Kundalini. Se ele não estiver, não haverá razão plena. E aí é que nós vamos falar como é que vamos ter inteligência emocional se temos uma energia Kundalini que não funciona, né? Aí é que precisamos tratar essa energia. E muita coisa pode ser sintoma de um Kundalini deficiente, né? A irritabilidade, a raiva, o rancor, o excesso de vaidade, de orgulho, de ambição, quando a pessoa não consegue ter humildade nos seus atos, está sempre querendo ser mais que os outros, aparecer mais que os outros. Isso, todo mundo gosta de aparecer bem na fita, isso não tem nada de mal, né? Você nunca vai querer aparecer mal num retrato, mas
Quando você quer demais ser mais que todos os outros, então aquilo está demonstrando uma energia Kundalini bloqueada. Geralmente a gente chama, ela bloqueia no sucinto, ela não passa do chakra umbilical para cima, né? E com isso, essa energia vai te levando cada vez mais para baixo, até chegar nesse ponto da depressão, porque você não consegue conectar e aí entra em estados depressivos que demonstram também como sintoma uma energia Kundalini bloqueada. Quando a gente fala em comer a banana verde, que você cozinha na panela de pressão, por exemplo, depois tira a casca e come a banana. Ela não tem muito gosto. Se você não tiver problemas de diabetes ou qualquer coisa assim, que o melzinho ali vai te prejudicar, então coloca um mel, uma canela, pode botar um cravo, é muito bom para poder dar mais gosto, porque ela não tem um gosto, ela tem um pouco de cica, um pouco dela fica aquela coisa assim, e é necessário que ela venha com a, os ingredientes, né, da banana que produzem, levam à produção maior de serotonina. E isso é importante. Então, quando essa serotonina começa a chegar ao cérebro, automaticamente a depressão vai embora ou reduz substancialmente. Então, veja, esses dois lados, ora um problema, digamos, neurológico, né? Uma substância fundamental para os neurônios se comunicarem, que são os neurotransmissores. Se esses neurotransmissores estão deficientes, ele não vai ter comunicação. Outra coisa também que é meramente física, vamos dizer assim, é quando se toma remédio para colesterol, a falta de colesterol no cérebro provoca até esquecimento. Tem gente que esquece até o próprio nome, né? Porque ela fica totalmente com o trabalho de conexão dos neurônios prejudicada. Qualquer médico, né, mexendo com a neurologia vai reconhecer isso, e já existem estudos que falam esse assunto, né? Eu não estou falando por mim, estou falando pelo que eu já percebi aí de alguns citarem e a gente observar que existem esses estudos. Então, quando isso acontece, óbvio, falar em inteligência emocional é algo completamente fora de condição. A pessoa não poderá ter uma inteligência emocional com um esquema Kundalini funcionando inadequadamente. Se ele estiver funcionando plenamente, você terá raciocínio perfeito, pensamento correto e poderá elaborar os seus pensamentos, os seus ideais. Então, pensamento, né, correto, raciocínio perfeito, estabelecendo ideais, e aí você tem o quê? Razão plena. Essa razão plena é a própria condição da inteligência emocional, porque você estará numa situação extremamente equilibrada e aí vai saber lidar com as pessoas, vai saber perdoar, vai saber pedir perdão, vai saber se calar quando é hora de calar, falar quando é hora de falar, vai ter a consciência das suas próprias situações pessoais e não deixar que as suas questões egóicas, que todos temos, interfiram nas suas atitudes. Vai ser mais generoso, vai ter mais bondade no coração. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela te dá a visão clara de que o ambiente no seu entorno tem que estar um ambiente de paz. Senão você vai receber a resposta daquilo. O nosso corpo é 70% água e já está provado que a água é um captador de energias que estão no entorno. Se as energias são boas, as palavras boas, o seu pensamento generoso, você vai fazer bem ao seu corpo, porque a sua parte líquida vai absorver aquela energética. Então, é nesse ponto que a inteligência emocional nos coloca
na visão clara de que para nós é muito melhor ser inteligentes emocionais do que ser melhor que os outros, né? Isso é algo fundamental. Se nós não tivermos essa perspectiva, vamos estar sempre trabalhando para parecermos ser melhores que os outros, né? Então é fundamental. Inteligência emocional não pode existir, não há como existir com o esquema Kundalini funcionando deficiente. Você quer ver uma coisa? Hoje, algo que sempre se coloca são os preconceitos, né? Preconceito de raça, preconceito de condição sexual, preconceito social, né? Muitas vezes a pessoa tem uma certa condição social e acha que os que estão abaixo não são seres humanos, né? Vamos dizer assim, tem um certo preconceito. Isso tudo, digamos, prejudica a sua condição de inteligência emocional. Mas às vezes esses preconceitos, né, que são também denota não só uma cultura, como um esquema Kundalini deficiente. Porque senão a pessoa teria a sua razão plena e poderia ver que aquele seu preconceito ele é totalmente inadequado. Qualquer preconceito é inadequado. O preconceito é antes de tudo, por isso que é pré-conceito. Quer dizer, você, antes de conhecer, antes de saber, você já define um espectro de que aquela pessoa é uma pessoa que tem só um minutinho aqui que eu estou tentando ver. Essa pessoa tem uma condição que, obviamente, é deficiente pelo simples preconceito. E aí a razão plena, a inteligência emocional vai esclarecer para essa pessoa a sua condição de saber o que pensar, saber o que falar, saber onde seguir o seu caminho, né? Então isso é fundamental. Se não tiver isso, ela terá agressividade, ela terá tudo a sua condição de vida completamente fora daquilo que chamamos de inteligência emocional, né? Não existe inteligência emocional quando a pessoa está totalmente desequilibrada, aquela pessoa irritada, a pessoa que bebe muito, porque a inteligência emocional ela propicia o autoconhecimento e a capacidade de discernir o que deve e não deve fazer. A pessoa tem domínio total dos seus atos de impulso, domínio total daquilo que é importante para a vida dela, né? Essa é a questão. E quando essa parte do Kundalini não está funcionando, ela não vai ter isso. Você quer ver uma coisa? Quando a gente faz o tratamento de Kundalini, na Ordem da Coroa, na sessão de Kalel, a gente canta 4 mantras. Eu vou falar o nome dos mantras, mas não importa para você saber o nome dos mantras. O importante é saber o que ele traz para você. A gente sabe que para uma vida ser bem coerente, né, lúcida, ou seja, que demonstra essa inteligência emocional, nós temos que ter a humildade divina. Por que humildade divina? Deus para nós é a totalidade cósmica, tudo que existe compõe esse ser que a gente chama de Deus. A gente não tem essa concepção da fé dogmática, colocar Deus em algum lugar, em alguma pessoa e tal. Deus é a totalidade, todos nós fazemos parte dessa totalidade e, consequentemente, Deus está em nós e nós em Deus. É um todo, é uma unidade, tudo é uma unidade, né? E em termos atômicos, os nossos átomos se organizam de forma separada nos nossos corpos, né? Nas matérias todas, mas no fundo os átomos são de uma mesma natureza. Então é esse o sentido que a gente tem que entender o universo, né? E como somos parte de Deus, a gente não precisa dizer que é Deus. Quem tem poder como Deus não precisa dizer que é.
Se eu tenho algum poder, não tem por que eu dizer para as pessoas que eu tenho poder, porque eu preciso que elas saibam que eu tenho poder. Poder é exatamente isso, é a capacidade de consciência do seu próprio poder. Então, a humildade é característica das pessoas que têm esse poder. E o poder é a conexão com essa energia total. O resto é força, o resto é mais dinheiro, um cargo elevado em algum ambiente, uma companhia, um governo, etc. Isso não é poder, isso é força. A força, ela acaba quando a vida acaba. Então, poder é o que permanece, é o transcendental. Não há poder que não seja transcendental. Então, Deus é a unidade dessa totalidade. Então, ele tem o poder. Esse é o poder. A natureza que nos comanda e a gente não comanda a natureza. Então, se a natureza nos comanda, como é que eu posso dizer que eu tenho poder? Então, essa é a questão. Agora, essa humildade é o primeiro mantra, que é o Rien. Depois nós cantamos o segundo mantra, que é o Clio. O Clio é um mantra para a autoestima. A autoestima é o seguinte: você vai ter ali naquele canto daquele mantra uma consciência cósmica. E aí você vai dizer para você: eu sou o máximo. No universo só existe uma pessoa, um ser, que sou eu. Não há outro igual a mim. Porque somos, em essência, semelhantes, mas cada um de nós é um ser diferente. Então nós não temos que ficar nos comparando com ninguém. Um dos detalhes da inteligência emocional é que aquele que detém essa inteligência emocional jamais se dá ao trabalho de se comparar com os outros. Ele tem consciência das suas limitações, ele tem consciência das suas potencialidades, ele tem consciência do que quer, e então ele não vai balizar o seu sucesso por qualquer parâmetro que não seja a sua própria condição. Então é nesse sentido que nós vamos então determinar a nossa condição de autoestima elevada. Quem tem consciência cósmica pode estar certo, jamais tem autoestima baixa. Isso é uma verdade, porque ele não passa o tempo comparando-se com ninguém. Ele olha para si mesmo. E o que eu posso melhorar? O que eu preciso melhorar? Quais as questões que eu realmente devo melhorar? Você faz a sua autocrítica. Quem sabe fazer autocrítica nunca tem autoestima baixa. Porque você não vai se considerar menos porque tem algum defeito, porque tem alguma limitação. Você vai considerar como coisa natural da vida, apenas você vai ter a sua consciência da sua inteligência emocional que te leva a buscar o caminho até de superação. Aqueles que têm uma inteligência emocional se superam facilmente, vencem as suas dificuldades, vencem as suas deficiências, as suas limitações. Aquele que não tem inteligência emocional se afogam nelas. Eles passam a achar que não vale isso, que não vale aquilo. Aí entra nesse processo depressivo e bloqueia a energia Kundalini. Isso é um processo de causa e efeito, né? Uma coisa provoca outra, que provoca outra e que vai naquela famosa causação circular cumulativa. Isso é um termo muito usado na economia, né? Quer dizer, um processo vai puxando o outro e que vai levando para baixo ou para cima. Então, o círculo vicioso, né, que a gente fala de uma forma mais comum. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Vamos ter autoestima elevada, vamos melhorar a nossa energia Kundalini e vamos ficar beleza, vamos ficar numa situação extremamente confortável. Por quê? Porque a gente não vai se ligar a nada. Nós somos o que somos, não o que parecemos ser. Eu quero ser, eu sou. Então, quando você tiver a consciência do eu sou, é porque você está com uma inteligência emocional extremamente elevada. Mas quando você acha que você tem que ser de acordo com o que a sociedade fala, de acordo com o que pode... isso aqui vai pegar mal. Quem tem esse tipo de pensamento, vai pegar mal,
ou é porque ele tem consciência de que aquilo não é realmente uma coisa sensata, ou ele está completamente perdido e vivendo, sendo um escravo da opinião alheia. Tem gente que acorda olhando no espelho, será que eu vou agradar com essa minha cara? Mas se é a única que eu tenho, eu não tenho que fazer mais nada, eu vou me arrumar, vou manter uma aparência decente ali para a pessoa não se espantar com a minha cara feia. Mas, se eu aceitar como eu sou, então, uma das qualidades da inteligência emocional é aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são. E com esses ingredientes das pessoas e da vida, ele vai fazer o que é de melhor na sua vida, ele vai progredir na sua vida, vai pensar positivamente. A turma, por exemplo, que está com o copo cheio e vazio, é quase zero de inteligência emocional. É quando você alimenta os pensamentos, e hoje a neurolinguística, né, veio nos trazer com muita clareza que a força do nosso pensamento direciona as energias que vão nos levar onde nós queremos. Se pensarmos no copo meio vazio, né, só de você falar meio vazio, você já está linguisticamente colocando a sensação de que vai esvaziar, não vai encher. Agora, se você pensa o copo meio cheio, né, você já está com aquela sua predisposição, que a sua energia, os seus atos, aquilo que você planta, você vai colher e vai encher o copo. Então, nunca se dê ao luxo no sentido negativo, né? Porque você está se prejudicando, de pensar negativamente. A sua situação tá boa? Você está com dinheiro? Você está sem dinheiro? Você tem comida? Você não tem comida? Nunca se permita dizer que está ruim. Eu falo, não é piada, parece uma piada. Depois que inventaram o tá ruim, nunca mais melhorou. Por causa da neurolinguística, porque você cria a imagem que você vai seguir. Se você diz que não vai dar, não vai dar. Se você diz que eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Não é porque não vai conseguir ou vai conseguir, a gente tem que ter, obviamente, a consciência do negável e do viável. É óbvio, eu costumo dizer sempre, vocês já me ouviram falar isso, eu jamais vou conseguir mudar de lugar o Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro com o Corcovado. Por mais que eu ache bacana, eu preferia que o Corcovado estivesse ali no meio da Baía de Guanabara e passar o Pão de Açúcar ali aonde está o Corcovado. Por mais que eu queira isso, por mais que eu pense isso, óbvio, é inviável. Então você tem, com a consciência do viável e do negável, já é um passo para você dizer que tem uma inteligência emocional. Você sabe distinguir, você sabe discernir aquilo que é viável e aquilo que é negável. Já é um grande caminho, porque aí você vai olhar para você e desejar coisas boas para você. Também é um fator importante na inteligência emocional, quando a pessoa sabe separar o viver, que é no momento presente, é o viver interior, é se sentir bem a cada momento que você vive, porque aquele é o momento da sua vida, mas também ter uma projeção para o futuro, planejando a sua vida. Eu vou fazer isso porque eu quero chegar lá. Eu vou pegar uma estrada que vai na direção de Belo Horizonte, saindo do Rio de Janeiro, mas vou querer ir para Juiz de Fora. Então eu planejo a minha viagem. Quantas horas eu vou levar, que tipo de viagem eu vou fazer, mas quem tem inteligência emocional não pega o carro e sai na estrada feito um maluco, correndo quando não tem radar, freando quando tem radar e com aquela angústia de chegar. A viagem é na estrada, a viagem não é na chegada. Tira isso da sua cabeça. A inteligência emocional nos dá esse sentido do viver agora e o sentido de saber que não adianta chegar a lugar nenhum. O importante é viver enquanto você está na estrada caminhando numa direção. Planejar a direção é uma coisa. Ficar aflito para fazer o amanhã é resultado de uma coisa que se chama ansiedade. Ansiedade, ela é um sinal de falta de inteligência emocional. É quando a pessoa não consegue
parar no momento que está vivendo e curtir aquele momento. A eternidade do momento presente, que ela existe, mas nós temos que anular o tempo e viver o tempo presente. Então, o momento é mais importante que o tempo. E quem não sabe separar tempo de momento não consegue viver bem. Vai viver sempre aquela angústia do que tem para fazer, do que não consegue, o que consegue, e fica naquela coisa toda. E aí entra nesses processos todos, e os psicólogos, os psicanalistas vão saber o que fazer, porque a pessoa perde totalmente o controle da sua vida, né? Então, é importante fazer essa ligação entre a energia Kundalini, tomar muito sol, né? Muito sol faz bem para tudo. Não tem essa o melhor sol é de meio-dia a 1, meio-dia às 2, óbvio. Você vai apenas regular o sol que você toma ao tempo que a sua pele resiste sem queimar. Não pode queimar a pele, pode ficar bronzeado, mas queimar, aí você ficou demais, aí é demais. Então, a sua inteligência emocional vai te dizer o tempo que é razoável você ficar debaixo do sol. Mas o melhor sol, que provoca também a produção do hormônio D3, que chamam de vitamina, mas o certo é hormônio, porque é produzido pelo organismo num processo um pouco diferente do endócrino direto, né? Por exemplo, o pâncreas produzir insulina, o sol, através de transformações através da pele, né? da derme, da epiderme, etc., ele vai fazendo as modificações e aí tem todo um processo até chegar ao D3, que é fundamental para a sua imunidade, para tudo. São inúmeras, né? Eu acredito até que quase todas as reações bioquímicas do organismo necessitem de D3 e necessitem de magnésio também, para poder funcionar. Se não tiver, não funciona. Inclusive, essa Covid está mostrando que as pessoas que tomam muito sol, elas ficam mais protegidas. Mas é aquele negócio. Não vamos arriscar, porque ainda não se conhece totalmente até que ponto a pessoa tem a imunidade total ou não. Mas com certeza essas que tomam sol terão uma carga de D3 muito maior das que não tomam sol. Então nunca deixe de pegar lá o seu solzinho, que seja meia hora por dia, mas não deixe de tomar sol. Ainda mais se você vive num lugar de muita sombra, né? Um apartamento que pegue pouco sol, ou trabalha, que entra no carro, depois entra no escritório. Hoje em dia está todo mundo em casa, né? Mas todo mundo agora, muita gente trabalhando com essa tal de home office. Isso é terrível. Se você ficar ali desorganizado, não fazer exercício, não tomar sol, pode estar certo. E se você se torna um workaholic, né? Não sei se a minha pronúncia está certa, aquele que trabalha como um vício, não consegue parar de trabalhar, isso denota uma falta de inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, e por você ter o Kundalini funcionando perfeitamente, com certeza você terá razão plena e vai saber, eu preciso do exercício tanto quanto eu preciso do trabalho. Então eu vou dedicar o meu tempo ao exercício, né? E vou dedicar o tempo a fazer o exercício debaixo do sol, para que eu possa produzir o D3, e vou também tomar os meus suplementos de magnésio, né, de K2, essas substâncias, K2 é uma vitamina, também fundamental para que o seu cálcio entre no osso e não nas artérias, inclusive causando problemas cardíacos por falta desses minerais e desses hormônios. Então, hormônios e vitaminas, né, que são necessárias ao corpo. Então, tudo isso é uma questão dessa consciência, né, de si mesmo. E aí eu falei o segundo mantra da autoestima. Tudo isso que eu estou falando está no campo da autoestima. Aí você vai entender que o seu relacionamento com o próximo, aquele que está mais próximo, não pode ser um relacionamento de competição. Tem que ser um relacionamento de entendimento. Cada um aproveitando o que o outro tem de melhor e não querendo impor aquilo que acha que tem que ser, porque aquilo que você acha que tem que ser, às vezes está
totalmente descasado de uma realidade. Então é necessário desenvolver a sua razão plena. E isso é fundamental. Agora, o terceiro mantra é a proteção desejada do poder de Deus. Por quê? Nós estamos em Deus, porque somos parte dele. E Deus está em nós. Nós temos a centelha divina, que é essa energia nossa, individual, ligada a essa totalidade cósmica, né? Não precisa acreditar em Deus como as religiões querem, né? Porque, afinal de contas, o ateu, no meu entender, não existe. Ateu é aquele que não concorda com Deus na forma que querem apresentar ele. Aí eu acho até razoável, porque algumas formas não se comprovam na sua prática de vida, mas ele acredita e tem o direito de não acreditar. Mas eu já vi muita gente se dizer ateu com um espírito humano que bota inveja em qualquer pessoa religiosa extremamente beata e tal. Ele age a favor dos outros, né? Ele apenas não reza, ele age, ele toma medida, mas diz que não acredita naquele Deus da forma que está ali. Devemos respeitar os ateus. Aliás, nós devemos respeitar a todos, porque cada um é como cada um é. Eu disse a vocês há pouco. Nós temos que aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são. Na hora que a gente começa a querer mudar os outros, mas não tem a capacidade de autocrítica, de autoanálise, de analisar suas circunstâncias e acha que tem que ser do jeito que quer que seja, você estará andando para trás. Então, é importante aceitar isso. E o quarto mantra é um mantra que vê a vida no seu aspecto material também. É a alegria, o prazer, o gozo da vida. É o mantra K1. Então, nós temos o Rien, o Clio, o Ail e o K1. Então, tudo isso dá uma energética tal que promove o seu equilíbrio kundalínico, né? E, obviamente, numa sessão dessa, a gente faz uma meditação para a ligação dos chakras comuns aos chakras secretos, liberando a energia kundalini, né? E, com isso, a pessoa atingindo a razão plena. Com razão plena, é fácil estabelecer a inteligência emocional e fácil dominar pela sua própria essência a neurolinguística, que tanto se fala da maneira, da forma de pensar, de agir, de falar, né? E a gente vê que as palavras, elas têm cor, as palavras têm uma ação, as palavras nos influenciam, tanto faz ser falada, escrita ou o seu pensamento. O metabolismo do pensamento é o principal metabolismo que nós temos no corpo. Então ele provoca tudo. E quando você também fala de forma raivosa, aquele excesso de corticoide que você produz para o seu organismo vai contaminar, vai intoxicar o seu organismo. Até mesmo antes de intoxicar o organismo de quem está próximo de você. Então trate de pensar nisso, buscar o equilíbrio, porque aí você vai estabelecer um estado de Patai, que a gente chama na ordem como um acrônimo que deu esse mantra Patai, que quer dizer paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. É fundamental para todos nós. Então, é bom que você medite sobre isso, observe os seus relacionamentos, seja afetivos, amorosos, sexuais. Como é que você age? Como é que você quer? Você está numa postura egocêntrica, numa postura egoísta, aí você está na contramão do amor. Porque egoísmo é o antônimo de amor, não é ódio. Ódio é uma expressão do estar. Amor é do ser. Né? Então o egoísmo você é egoísta ou você é amoroso. Agora, o ódio, eu estou com ódio, é o momento que passa, assim como alegria e tristeza. Mas você vai observar que quando você é amor, você transmite amor, você quer ver o bem do próximo, você não profere palavras ofensivas a quem quer que seja, você estará passando algo de positivo e equilibrará os seus hemisférios, estabelecerá uma capacidade do seu esquema Kundalini funcionar perfeitamente, vai fazer a conexão dos 7 chakras comuns
com os 7 chakras secretos da cabeça e vai ter a razão plena. Essa é a fase principal. Eu vou dar uma olhadinha aqui, porque hoje eu não consegui colocar a Anrita, né, para ver as perguntas. Eu vou testar aqui. Eu vou testar aqui. Ela está convidada, mas não conseguiu entrar. Interessante, né? A gente não sabe se eu que não estou mexendo direito aqui, com medo danado de desligar, né? Porque a gente clica errado, faz a bobagem. Mas então, concluindo, seja feliz, não queira ter razão. Isso é outra coisa que atrapalha os nossos relacionamentos. Mas quando você está mais ocupado em ser feliz, viver o momento presente, curtir cada momento, porque ele passa, né? Você vai ver que você perde um pouco a tua vontade de ter razão. Às vezes não adianta, você fala, as pessoas não te escutam, né? E enfim, não adianta você querer ter razão. O importante é você ser feliz. Então, é nesse momento que você vai fazer todo o esforço para promover as transformações e transmutações internas. E aí você evolui. Por quê? Porque quando a gente transmuta, a gente sai de um patamar e vai para um outro mais elevado. E quando você assimila conhecimento, você tem a eclosão para essa evolução. E isso é o que a gente deve buscar sempre, né? Melhorar, 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 só pensar no melhor, só alimentar palavras positivas no sentido de alcançar um objetivo, pensar bem das pessoas, ver nos seus pensamentos. A gente vê hoje um ambiente de tanta raiva, tanto rancor entre as pessoas. Se você conseguir bloquear esses pensamentos, ainda que você possa ter até razão em relação a determinadas pessoas que não são boas, são más, estão fazendo isso ou aquilo, passe a jogar uma vibração de luz para aquela pessoa, muito mais do que as suas palavras de repulsa ou até de crítica muito contundente. Manda uma vibração de luz. Não é para concordar, nem é para ficar passivo a uma atitude que não seja positiva para todos, né? Mas não deixe alimentar na sua mente diuturnamente pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, de rancor. Isso vai fazer mal para você e para o seu entorno, porque acaba passando também esse pensamento. Então, vigiar os pensamentos, saber a hora de falar, a hora de calar, isso denota inteligência emocional. E não esqueçam de observar a energia Kundalini e também aquela receitinha de banana verde quando você se encontrar em fase de depressão. Corrija isso, observe se os seus remédios para colesterol não estariam. Vá consultar os médicos, procure outras práticas médicas que vejam no seu colesterol o que verdadeiramente é necessário fazer, porque realmente esses remédios eles trazem um efeito colateral terrível, né? A gente tem visto aí nas estatísticas 60% dos ataques cardíacos têm sido com pessoas que tomam esses remédios para baixar o colesterol. Por quê? Porque não é o colesterol que está entupindo as artérias. Ele é um elemento produzido pelo próprio organismo para curar as inflamações, e principalmente as inflamações arteriais, que são causadoras de entupimentos, né? Então, vamos observar isso, procure se consultar com mais médicos e em várias modalidades de medicina, né? E ver aquela que vai curar as suas questões e sem precisar mexer com o colesterol do seu cérebro, né? Então é isso, gente. Eu tenho que ficar aqui de olho no nosso tempo, né, que vai alcançando. Eu vou dar uma olhadinha para ver se tem alguém com alguma pergunta. Escrevam aí alguma pergunta. Eu estou tentando achar aqui. Não consegui que a Anrita de Ramaíz, que é a Adriana Calheiros, entrasse. Tentei aqui de todo jeito, mas infelizmente não consegui colocá-la aqui.
Já cliquei tudo que é lugar e não consegui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer a partir de agora, alguma sugestão no tema de hoje, principalmente, e aí nós podemos avançar. Eu quero falar um pouquinho da Ordem da Coroa. Amanhã teremos a sessão dos aflitos, endividados e desempregados. Procure olhar no nosso site a programação, que tem lá os links que você pode colocar para assistir às sessões virtuais. Também temos o curso de radiestesia. Este eu estou fazendo, não estou ganhando absolutamente nada, porque não é essa a intenção, e nós estamos pedindo uma doação de R$ 50 como forma de ajudar a Ordem da Coroa. Portanto, é como se diz, é uma doação compulsória para participar do curso, porque é mensal e a ideia desse curso é ser digamos assim, um grupo de estudos de radiestesia, e ele será extenso, né? E nós vamos colocar as aulas para as pessoas inscritas no curso, para que todos possam assistir, não só no dia da aula, que é às segundas-feiras, né? das 20 horas, né, em diante, até 9h30, 10 horas da noite. Esse curso tem duas fases. Uma que será sempre uma fase inicial e a outra fase... porque a radiestesia, embora tenha alguns temas que são necessários nós apresentarmos antes, no caso desse curso, nós apresentamos ele num curso especial para todos que estão chegando, né? Então vai ter essas aulas para serem assistidas, não ao vivo, mas gravadas para todos, né? Então é muito interessante. A entrada como eu digo, uma doação. Pode entrar aí na internet, no nosso site, saber como é que entra. O nosso site é www.ordemdacoroa.com.br. Nós temos o canal no YouTube também, falando com mais de 600 vídeos para autorrealização, e vocês clicando lá no gostei, compartilhando, aquilo tudo, tocando no sininho para receber novos vídeos, e esses vídeos também que nós gravamos em entrevistas na sexta-feira às 17 horas. Sempre tem uma entrevista com alguém que vai falar coisas importantes para a vida de cada um nas suas profissões. Também não é apenas para entrevistar aspectos da religião, da religiosidade, da espiritualidade, do esotérico, mas também sobre ciências, artes, literatura, filosofia. Vamos trazer pessoas que nos trazem conhecimentos, né? A psicologia também, já tivemos pessoas ótimas falando sobre isso. Na semana passada, sobre o Eneagrama, que é uma temática importante. E, enfim, vamos falando coisas interessantes, porque a Ordem da Coroa é eminentemente ecumênica. A gente respeita cada um, e principalmente aqueles que não têm nenhuma prática religiosa. Eles não são maus por causa disso, porque senão nossas religiões não seriam justas. Quer dizer que só serve quem está na minha religião? Isso é fanatismo, isso aí não podemos ter esse pensamento. Na Ordem da Coroa temos muitos conhecimentos, convido a todos a entrarem como chelas, até para ajudar a própria ordem, mas vai ter acesso a cursos interessantíssimos, muito profundos, no campo do esoterismo, da espiritualidade, enfim, e é muito bacana. Podem participar, que serão muito bem-vindos. Então, é isso que eu tenho a apresentar por hoje. Desejo a todos o meu mais profundo namastê e que todos tenham patai, paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio, que alcancem todos os seus objetivos e sejam muito felizes. O meu mais profundo namastê.